Então, novamente, boa noite. Nós estamos aqui na noite do dia 3 de maio de 2024, com o segundo Fórum das Ciências da Religião de Alagoas, no terceiro seminário, que vai discutir religiões e espaço público. A gente tem como convidados para essa noite os professores doutores, professor Hugo e professor Anderson. Professor Hugo, filósofo, docente do IFAL, e o professor Anderson, filósofo, somando nos seus espaços, nos seus campos de saberes, a educação, as ciências da linguagem e a psicologia. Eu sou Mônica Carvalho, sou assistente social, meu mestrado é em sociologia, também discutindo religião e política, né? E hoje estou como docente do IFAL na especialização em História de Alagoas. Sou membro do NERES e estou aqui como mediadora da noite. A gente passa a palavra para o primeiro painel, que é do professor Hugo Brandão, e a gente vai seguir o seguinte esquema: 20 minutos para cada painel e depois a gente abre o espaço para debates. O professor Anderson ainda está em trânsito. Caso ele não chegue até o final da apresentação do professor Hugo, a gente inicia um pequeno espaço de debate com o professor Hugo e, quando o professor Anderson chegar, a gente retoma, então, as falas. Tranquilo? Professor Hugo, contigo. Primeiro, boa noite a todas e todos. Com satisfação enorme que eu falo hoje, nessa noite, todos os presentes no fórum, né? Maria Angélica, José Carlos, Natasha está aqui, Cleiton, enfim, Ana Clara. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas, espero que valha a pena para vocês. Para mim, o maior problema em fazer uma palestra como essa, em fazer uma fala como essa, é o tempo. Discutir religião e espaço público, no meu entender, necessariamente leva à discussão da pós-modernidade. E aqui eu quero fazer o primeiro corte teórico. Eu fundamento a noção de pós-modernidade com Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo que depois nega o próprio termo. Então é complicado, eu mantenho uma defesa que ele nega. E aqui eu não faço defesa da pós-modernidade por achar que a pós-modernidade é algo legal, é algo construtivo, enfim, é algo que já está posto. Muito pelo contrário. A gente divide bem a pós-modernidade da modernidade e, assim como Bauman, compreendemos que a pós-modernidade não é o obituário da modernidade. Ontem eu estava sem sono e fui assistir, não sei se ele está por aqui, o Hugo Alain. Ele estava numa palestra e ele estava falando a noção do Dussel. E assisti a palestra toda, foi 1 hora, por sinal, muito boa palestra. Ele fala de um trânsito da modernidade para a pós-modernidade. É que a gente ainda não está na modernidade. Perdão, nós não estamos ainda na pós-modernidade, nós estamos em trânsito para a pós-modernidade. Ora, não anula o que o Bauman falou. O que o Bauman diz é que nós estamos dentro da modernidade, mas vivendo uma condição pós-moderna também, porque nós temos entrelaçado tanto a modernidade quanto a pós-modernidade. Então, discutir espaço público necessariamente perpassa por discutir pós-modernidade. E aí, reforço, destaco, relevo, que estou longe aqui de defender os pós-modernos, mas eu acho que ninguém faz uma leitura tão fiel da humanidade hoje, dos indivíduos, dos sujeitos, quanto aqueles que ousaram falar sobre a pós-modernidade. E as características que são próprias desse momento histórico, social, cultural, dessa condição que nós estamos vivendo, que é diferente da condição moderna. A modernidade não dá mais para abarcar tudo que nós vivemos hoje na pós-modernidade. Um individualismo latente, uma sociedade marcada ou individualizada por incertezas, uma fragmentação das identidades. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar em espaço público, necessariamente a gente vai falar em instituições, e as instituições estão fragmentadas, estão deslegitimadas. Eu ouso dizer que essa deslegitimação das instituições, eu falei isso na minha dissertação do mestrado e na minha tese, começou a ruir quando ruiu o que fundamentava o mundo ocidental, a noção de Deus. Deus respondia a todas as perguntas da pré-modernidade, todas as questões. Do acordar ao dormir, vivia-se guiado por Deus, por uma perspectiva, um fundamento
no qual servia de alteridade, servia de moralidade. Deus dotava de força e de poder todos os demais poderes, inclusive as instituições. Aí o Nietzsche vai dizer que Deus está morto à medida que a tecnologia avança, que a ciência avança, a humanidade para de explicar a sua realidade a partir de Deus e explica através da ciência. Ele disse, cara, isso aí, ó, Deus morreu, Deus está morto. Isso não é um discurso ateísta, longe de ser um discurso ateísta. E aí, segundo Vátimo, inicia-se a pós-modernidade, quando Nietzsche proclama a morte de Deus. Ó, tem gente que brinca, eu costumo fazer essa brincadeira, Nietzsche morreu e Deus está aí vivo. Inclusive, eu discuto contra o Nietzsche, contra o Freud e contra o Marx, na minha tese. Ambos projetaram que a religião ia acabar. Eu lancei um texto agora numa Qualis A1, numa revista, na qual eu defendo que a religião ela vai triunfar sobre a psicanálise. Isso não sou eu que falo, não. É o Lacan. O próprio Freud reconhecia a dimensão e a fortaleza da religião. Só que ele achava que a religião era neurose coletiva e tendia ao fim. Bom, então, assim, para discutir espaço público, pressupõe discutir pós-modernidade e as características da pós-modernidade, porque discutir espaço público demanda discutir a perda da autoridade das instituições. E aí eu estou falando da família, eu estou falando da escola, eu estou falando do Estado, eu estou falando, inclusive, dos sindicatos, para fazer referência à nossa colega Mônica, que falou de uma greve duríssima que nós estamos enfrentando agora, sem o governo acenar positivamente para os anseios, o reajuste que nós demandamos. Não é aumento salarial, a gente quer reajustar as perdas inflacionárias. Então, até os sindicatos são colocados a teste. Não há alteridade, não há o limite, não há o não. Mas isso aqui eu falo depois, deixa eu apresentar os meus slides para vocês. E aí, me perdoem, vai ficar frechas nessa palestra, porque eu não dou conta de em 15 minutos, que eu acho que deve me restar, falar tudo o que eu gostaria. Então, vai ficar em alguns momentos, vai ficar algumas lacunas, e aí vocês podem perguntar no debate, eu tentarei ser mais fiel ao que defendo. Apresentação do slide. Bom, então o tema é religião, espaço público e pós-modernidade. Vou adiantar logo, eu já quero entrar com essa leitura aqui. A relação entre religião, espaço público e pós-modernidade é um tema complexo, multifacetado, marcado por debates acalorados e diferentes perspectivas. Para compreendê-la de forma abrangente, é necessário considerar os diversos fatores históricos, sociais e filosóficos que moldaram essa dinâmica. Para falar da morte de Deus, por exemplo, eu queria dizer que a morte de Deus é um evento sócio-histórico. Não estou falando de um evento teológico. Estou dizendo que a crença em Deus acabou. Estou falando de um evento sócio-histórico. Mas não dá tempo de falar aqui o corte histórico, o corte social e o corte filosófico. Mas ainda assim a gente vai tentar mais à frente nos pontos que eu julgo serem mais adequados para esse nosso momento, aprofundar essa temática para também não ficar só na superfície. Tentar pelo menos já um mergulhozinho. Bom, a influência da modernidade e o surgimento da pós-modernidade. Para falar de espaço público e de religião, é preciso falar de uma religiosidade pós-moderna. Eu defendo esse termo desde 2020. Nós temos uma religiosidade própria da pós-modernidade. É uma religiosidade diferente de todos os outros momentos precedentes da história. É uma religiosidade marcada por uma bricolagem, por o sincretismo, pelo pluralismo religioso. É uma religiosidade marcada por querer vivenciar experiências religiosas, experiências de gozo pleno. E aí eu bebo um pouco da psicanálise aqui. De gozo pleno que responda às suas necessidades mais subjetivas. E nessa situação vai se ressignificando Deus. Aquele ser, fundamento último, que dotava de sentido as instituições, ele agora passa a ser serviçal do crente, do fiel. Deus corresponde hoje às necessidades mais subjetivas, mais individualizadas dos indivíduos pós-modernos, dos indivíduos que nós chamamos de pós-modernos. É claro, pessoal, que a racionalidade própria da modernidade não acabou. Por isso que nós dizemos que a pós-modernidade não é a ruptura da modernidade. A racionalidade ainda existe, mas, olha, nós não acreditamos tanto na razão quanto no passado. A razão surge ali com Descartes, sobretudo, na modernidade, ali no advento do Renascimento, como a portadora da solução de todos os problemas. A própria ciência. Hoje a gente não tem a crença na ciência como tinha no passado, que íamos dominar a natureza, todo mundo ia viver bem, sobretudo numa sociedade capitalista. Muito pelo contrário, o que a gente teve foi
bombas atômicas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. Então, a modernidade continua existindo. Mas há uma condição, há um novo, vou chamar de um novo status humano dos indivíduos, dos sujeitos, que não mais corresponde às características da modernidade. E nós não temos outra alternativa, defendo aqui, que não chamar de pós-moderno. Aí você pode chamar do que quiser, hipermoderno, modernidade tardia, pode chamar do que quiser. Eu prefiro chamar de pós-modernidade. E o pós não necessariamente significando a ruptura. Mas vamos ver rapidinho. A modernidade se caracterizou por um processo de secularização, onde a religião gradualmente perdeu sua influência dominante na esfera pública, sobretudo as instituições religiosas, as religiões institucionais. Essas diminuíram. E o censo do IBGE, o último censo que nós tivemos, ele torna isso muito claro. Como as instituições diminuíram. Por exemplo, eu tenho 2 textos que eu escrevi sobre os sem religião. Cresceu o número dos sem religião no Brasil. O sem religião não é o ateu, aquele que não acredita em Deus, que nega a existência de Deus. É aquele indivíduo que, típico pós-moderno, que acredita, mas ele acredita na religião dele, na religião que ele cria. A religião institucional perde o poder que tinha de manejar a sociedade como queria. Cresce o que Luckmann, no século passado, já escreveu sobre a religião invisível, uma religião que não é mais a religião institucional. O que o Berg descreveu no Dossel Sagrado, o que a Hervé Léger falou no Peregrino e no Convertido. É uma religião muito mais individualizada, personalizada, onde eu vou bricolando, pegando aspectos de diversas religiões, ou do próprio cristianismo, vamos pensar o cristianismo. Eu vou colando aspectos do cristianismo que modelem-se ao meu querer, às minhas necessidades subjetivas e individuais. Mas vamos lá, primeiro pressuposto aqui. Na modernidade, nós temos o acontecimento gradual da perda de influência da religião. A modernidade se caracterizou por um processo de secularização, onde a religião gradualmente perdeu sua influência dominante na esfera pública. Isso se deveu a diversos fatores, como o iluminismo, a ascensão da ciência, falei agora há pouco, e o desenvolvimento do Estado laico. Essa separação entre o religioso e o secular resultou em uma visão da religião como algo pertencente à esfera privada, à esfera individual. E quando eu digo que Deus foi ressignificado, é justamente nesse momento. O Nietzsche disse que Deus morreu. Eu digo, não, ele não morreu. Pode ter morrido o fundamento último lá da pré-modernidade, mas Deus continua, só que ele foi ressignificado. Pessoal, quando eu falo Deus aqui, entendam um conceito de Deus, a noção de Deus, a noção sociológica, a noção filosófica. Bom, então, e a pós-modernidade? A pós-modernidade, por sua vez, ela questiona os pressupostos da modernidade, incluindo a rígida divisão entre o público e o privado. Mas ela questiona outras coisas. Em tese, a pós-modernidade ela questiona as mega-narrativas, os meta-relatos, as verdades absolutas. Ora, se ela questiona as verdades absolutas, os mega-relatos, as metas-narrativas, ela questiona a autoridade das instituições. Ela acaba por questionar a autoridade das religiões institucionais. Então, dentro da pós-modernidade, as religiões institucionais vão ter certo aperto para manter o seu controle social como tinha outrora. A igreja, por exemplo, se vai pensar Ocidente a nível de Europa, ou mesmo com a invasão aqui, a igreja controlava a vida das pessoas. Então, você tem uma instituição religiosa totalmente no controle. Essas instituições vão perdendo poder à medida que Deus vai deixando de significar a realidade, porque a realidade passa a ser significada e respondida pela ciência, pela tecnologia. Então, a pós-modernidade, ela meio que responde à modernidade. Ora, se a modernidade acredita piamente na razão, veio Freud, por exemplo. Lógico, não dá para dizer aqui que o Freud é pós-moderno, mas é com Freud, por exemplo, que a razão é posta em dúvida. Até onde a nossa razão nos governa? Até onde nós temos capacidade de dominar os nossos instintos? Os nossos instintos são dominados pela nossa razão? As suas ações são ações tomadas pela razão ou são instintivas? Quando você se apaixona ou tem um ser amado, ou etc., é pela pessoa que você de fato queria racionalmente ou o instinto foi mais forte? Então, o Freud tem parafraseando de forma muito superficial, é como se a razão fosse um barquinho num oceano dos instintos.
Então, o instinto tem muito mais poder, volúpia. E essa razão vai ser questionada. Então, continuando. Eu queria ver esses três caras aqui, Marx, Nietzsche e Freud, porque eles são os mestres da suspeita. É com eles que eu faço o debate. Porque o Marx vai falar que a religião é o ópio do povo. Mas olha, cuidado com essa interpretação do Marx também, porque ele disse que ela também é o grito dos oprimidos. Só que eu não vou fazer esse debate aqui. Mas ele disse que ela é o ópio do povo e sentenciou também. O Nietzsche sentenciou Deus morreu. O Freud disse que era uma neurose coletiva. Sentenciou também que a religião ia acabar. E a religião permanece. Eu, por exemplo, estou revendo quando eu usava o termo reavivamento do religioso. Porque, ora, desde quando o reavivamento? Nas Américas, por exemplo, você nunca teve um padrão de um não religioso. Sempre você teve uma religião muito latente, muito forte. Então, o que eu digo aqui é que eles acertaram sobre determinados aspectos e erraram sobre outros. Quando eles sentenciaram a religião, eles acertaram quando miraram na religião institucional, mas erraram quando miraram na religiosidade. A religiosidade permanece. A religiosidade ela está latente. Ainda dentro do fundamentalismo, nós falamos de uma religiosidade individualizada, e eu explico daqui a pouco. Bom, eu quero falar só sobre 3 pontos para fechar essa palestra e não me perder mais. Religião, espaço público para a modernidade, eu vou discutir 3 pontos. Pluralismo e fundamentalismo religioso, espiritualidade individual e diálogo interreligioso e intercultural. Falei que essa religião pós-moderna é marcada pelo pluralismo, porque é marcada pelo sincretismo. Quem não sabe o que é sincretismo, eu sei que tem muita gente convidada aqui que vem pela primeira vez, sei que também tem mestres e doutores de ciências da religião, do qual eu também faço parte, mas tem muita gente que não sabe. Sincretismo é quando você junta vários elementos de religiões diferentes. Nós temos uma religião sincrética. E o pluralismo é essa diversidade religiosa. Na pós-modernidade, há uma marca fundamental do pluralismo religioso, mesmo dentro de uma sociedade secular. É uma sociedade que cada vez mais se seculariza, ou estava se secularizando. Secular é apartado da religião. Então, era uma sociedade que ficava cada vez menos religiosa, aparentemente. Aí o Luckmann vem e diz, essa religião é invisível. Porque esse senhor, essa senhora que não vai mais para a missa, por exemplo, que não vai para o culto, ele faz a oração à noite, ele faz a promessa, ele pula as ondinhas no ano novo, ele se mantém religioso, mas não mais atrelado à religião institucional. Vamos ler rapidinho, que eu quero falar sobre o fundamentalismo religioso. A crescente diversidade religiosa desafia o modelo de Estado laico tradicional, exigindo novas formas de acomodação e de diálogo interreligioso. Há um desafio para o Estado, há um desafio para os espaços públicos. Eu trabalho, por exemplo, numa instituição que tem uma capela, mas não pode, por exemplo, ter uma imagem de Pombagira, não pode ter Exu, não pode ter Ogum, não pode ter Iansã. Teve uma decisão recente do STF que foi em relação ao crucifixo. O crucifixo foi tido como algo cultural, logo nas repartições públicas é normal, nada contra. Mas, ora, se a legitimação é porque é cultural, é um elemento cultural, então a gente tem que perpassar pelo pressuposto que o candomblé também é elemento cultural do Brasil, ou não é? E se for só pelo elemento cultural que se mantenha determinadas tradições ou não, nós tivemos 400 anos quase de escravidão no Brasil. Não tem nada tão cultural no Brasil quanto uma sociedade escravocrata, racista, machista, quanto a nossa. E a gente vai manter porque é cultural? Então, assim, não vou colocar em xeque aqui a discussão do STF, mas quero dizer que o Estado vai precisar acomodar. Se permite para uma, devia permitir para as outras também. E é difícil acomodar diversos credos e expressões religiosas que estão porvilhando por conta dessa busca incessante do indivíduo pós-moderno por experiências que afaguem as suas mais hedonistas necessidades pessoais. As pessoas não vão para a igreja, ou para o terreiro, ou para o culto, parte delas, vale o corte, parte delas, não são todas, eu estou falando especificamente dos indivíduos pós-modernos. É muito comum, é muito normal eu estar falando com vocês agora dentro de uma perspectiva moderna, estando na pós-modernidade e vice-versa. Porque a pós-modernidade, que eu quero que vocês entendam, ela não anula a modernidade. Elas estão juntas, elas habitam o mesmo cenário, só que são diferentes, só que são distintas, só que dizem coisas diferentes sobre cada indivíduo. Eu, por exemplo, me autorizo dizer que sou moderno quando o assunto é racionalidade.
Eu acho que a racionalidade deve estar, sim, permeando as nossas buscas por premissas éticas, buscas por amadurecer pesquisa, enfim. Isso é moderno, isso não é pós-moderno, mas a pós-modernidade traz esse desafio para o modelo de Estado. O fundamentalismo religioso, em suas diversas formas, pode representar uma ameaça à democracia, aos direitos humanos e à paz social. Então, deixa eu explicar isso aqui rapidinho, para não fazer muita confusão, porque o tempo é curto, eu sei que já está acabando, eu quero falar tudo de uma vez só e acabo me enrolando, mas vamos com calma. Onde é que entra o fundamentalismo aí? Pensa assim, Deus morreu, tirou-se o sentido do mundo ocidental. O que fundamentava, essa garrafa está aqui em cima da minha mão, o que sustenta ela é minha mão. O que sustentava o mundo ocidental era nada mais, nada menos que Deus. Deus era o fundamento último, o sustentar do mundo ocidental. Esse Deus foi perdendo a plausibilidade por conta do avanço da ciência e da tecnologia. As pessoas não queriam mais explicar suas realidades a partir de Deus, e sim da ciência e da tecnologia. E agora, como é que fica? Tirou Deus, e agora? E agora, a primeira ideia nós já temos, eu falei anteriormente, as instituições vão perdendo poder. Porque quem dotava poder para a igreja, para os pais, na família ou para o Estado, sempre foi a religião. Você vai nos povos, nas civilizações mais antigas, a religião está atrelada ao poder. Idade média, 1000 anos de igreja no poder. Idade moderna, os estados absolutistas, reis no poder, porque Deus os concedeu, Deus que os colocou no poder. A burguesia, na idade contemporânea, no poder, basta ler Max Weber. Então, não vou me aprofundar sobre isso, não. Quero dizer que nessa busca de sentido, nessa perca de sentido, nessa busca de sentido, Deus se esvaiu, todo mundo vai buscar o sentido, vai buscar qual a sua identidade. Por isso que nós não falamos mais na pós-modernidade de identidade ou de subjetividade. Nós falamos em subjetividades, identidades. A própria ideia de personalidade eu tenho personalidade forte. Personalidade vem de persona, significa máscara. Você tem diversas personas. Você tem uma máscara que você usa para o seu filho, para sua filha, uma que você usa para sua mãe, uma que você usa profissionalmente. Eu estou com uma máscara aqui de palestrante. Daqui a pouco eu vou tirar essa máscara e vou tomar cerveja com o meu amigo. E aí eu vou estar com outra máscara, que é outra personalidade. Enfim, fragmentou-se as identidades. Nascia-se, sabia de que religião era. Sabia se era homem, mulher, branco, de que classe era, de que raça era. Sabia. Agora não, agora foi tudo fragmentado, porque Deus esvaiu. Então, nesse cenário de falta de sentido, de crise de identidade, tem dois caminhos. Uma diversidade de pós-modernos que o Eduardo Cruz, ele tem um livro chamado Persistência dos Deuses, fininho. Se você quer entender um pouco de ciência da religião, vale a pena ler. Eduardo Cruz, Persistência dos Deuses. É bem fininho, mas é um brilho, é um primor o livro do Eduardo Cruz. Ele chama de Errantes do Novo Milênio, que são o que eu chamo de sujeitos pós-modernos, que vão da missa ao terreiro, ao culto, para ter a jurema, para ter experiências que respondam às suas necessidades mais individuais, mais personalistas, mais subjetivas. E tem um outro grupo que vai se agarrar em um tronco, que vai se agarrar na tradição. Diante desse cenário de crise de identidades, eu vou para onde tem respostas, onde eu sei quem sou, e vão para a tradição, que são os fundamentalistas. E esses representam uma ameaça à democracia. O fundamentalismo, no mundo todo, representa, o fundamentalismo especificamente aqui religioso, representa uma ameaça à democracia. Então, quando eu falo aqui de fundamentalismo, aí vocês devem dizer assim, Hugo, mas o cara é fundamentalista, ele sabe de onde ele veio, ele tem uma religião. Mas até aí, Revelegê nos exorta, até esse fundamentalista, esse crente mais fiel, seja em qual religião for, no islamismo, no cristianismo, no candomblé, o mais fiel, ele fez uma escolha individual. Ou ele foi convertido à religião, mesmo já sendo dela, voltou aos braços da religião, agarrou esse tronco, diante desse mundo sem sentido, agarrou a tradição, ou ele migra para uma outra religião, que é o mais comum. Então, é muito comum pessoas de tradição cristãs, de repente, entrar na Umbanda, e vice-versa. Beleza? Então, deixa eu passar aqui para finalizar. Espiritualidade individual. Eu costumo colocar duas características básicas que definem o indivíduo pós-moderno. Claro, são várias.
a incerteza, esse mundo de incerteza, de vazio. É possível que você que está me ouvindo agora tenha vivido hoje um vazio, uma dor no peito, que comumente na patologia a gente chama de ansiedade. Mas isso é próprio da pós-modernidade. Mas deixa eu ler espiritualidade individual. Então, duas características, incerteza e individualismo. Esse individualismo vai para a religião e, consequentemente, afeta a religião no espaço público. A busca por significado e conexão espiritual fora das instituições religiosas tradicionais se intensifica, impulsionando novas formas de religiosidade e espiritualidade. Por isso que eu disse, está porvilhando diversas expressões religiosas, porque a religiosidade está sendo vivida agora fora das paredes institucionais, fora das instituições, e demanda que o Estado esteja aberto a dialogar com o Estado, os espaços públicos, eu falo da escola, eu falo da família, a dialogar com essas novas expressões religiosas, abrir espaço para a diversidade. É o que Charles Taylor chama de multiculturalismo. E ele propõe esse reconhecimento do outro, reconhecimento do que até pouco tempo atrás nós chamávamos de seita. A própria ideia de discutir o que é religião é muito complexo. Vai tentar falar o que é religião. Eu fui escrever sobre o que era religião. Fui tentar. Define religião. Não que nós não tenhamos uma ideia do que seja religião, mas é difícil definir religião. E até pouco tempo atrás, o que não era religião dominante, nós chamávamos de seita. E nós temos que estar aberto ao reconhecimento do outro nos espaços públicos. Isso demanda o reconhecimento das expressões religiosas que estão porvilhando, que estão surgindo e emergindo dessas novas experiências. Por fim, diálogo interreligioso e intercultural. Essa é mais a saída, a solução para pensar o religioso nos espaços públicos, né? Nesse mundo de condição pós-moderna. Torna-se fundamental para a construção de uma sociedade pluralista e pacífica no que denominamos pós-modernidade. Esse diálogo deve ser baseado no respeito mútuo, na busca de compreensão e na construção de pontes entre diferentes tradições. E aí aqui eu fecho a minha fala dizendo o seguinte: que lindo foi o nosso primeiro fórum de ciências da religião. Dessa vez a gente pecou, não conseguiu, e todos os méritos para o Flávio Veiga, espero que ele esteja aqui ouvindo, todos os méritos para ele. A nossa mesa foi linda de representação. Eu acho que Mônica pode, inclusive, falar sobre ela. É pastor pedindo bênção a Ialorixá, Babalorixá, Babalorixá pedindo bênção a pastor. É uma mesa bem diversificada, bem pluralista, bem intercultural. Assistam no nosso YouTube. Eu vou colocar aqui o link que eu acabei minha palestra, o nosso canal do YouTube. Vão lá, tá todas as palestras, todos os nossos encontros, e vale a pena ver a mesa de abertura do primeiro fórum que nós fizemos de Ciências da Religião em Alagoas. Muito obrigado, Mônica, e desculpa ter passado do tempo. Obrigada a você, Hugo. Mais uma vez, eu peço desculpas a todas e todos os presentes que, por conta do incidente que ocorreu, mas tem coisas que fogem, né? Algo me chama a atenção na tua fala, Hugo, e eu vou querer fazer esse breve comentário antes de chamar o professor Anderson, que como é que fica, então, a ocupação nesses espaços públicos, e principalmente o espaço público que nós estamos tendo maior embate nessas questões dogmáticas religiosas, que é a Câmara Federal, né? Na verdade, o Congresso. Porque existe agora uma série de ações pautadas dentro do que a gente chama de pautas de costumes, que vai moldando, então, a sociedade, onde toda uma sociedade brasileira passa a ser movida, né, por dogmas religiosos que estão intimamente ligados a vertentes de extrema-direita. É importante que a gente faça essa discussão também, faça esse debate também, né, da inserção da religião nesse espaço público, né, que é o espaço público, então, que traz todas as normativas para o andamento social. Eu deixo só essa provocação no ar e gostaria de chamar, então, para a gente dar continuidade, o professor Anderson, para a nossa segunda palestra da noite. Professor Anderson, o senhor está por aqui? Se quiser abrir os blocos de pergunta para ele ir entrando em contato com ele.
Então, enquanto o professor Anderson retorna, vamos ver aqui a lista de inscrição. Obrigada, Flávio. Nós temos alguns inscritos, tá? Deixa eu só pegar aqui a fila. A Angélica Quintino, por favor. Na sequência, Marcos Scapione. 2 minutos para a pergunta. Angélica Quintino. Bom, todos baixaram a mão, só o Flávio Veiga está com a mão levantada. Flávio Veiga e, na sequência, Marcos Scarpione. Eu passo para o Marcos, depois eu falo, porque vou entrar em contato com o professor Anderson. Podemos inverter, se for possível. Ok, Marcos. Marcos Scarpione. José Carlos Costa. José Carlos, você está mutado. Desculpa, gente. José Carlos, por favor. Prontinho. Não, é só para avisar que o professor Anderson está botando lá no grupo que ele está por aí, só que ele está bloqueado também. Dá uma olhada onde ele está e desbloqueia o acesso dele, por favor. Ok, já fiz isso. Professor Anderson. Boa noite, e estou com como é que vou? E também estou com a câmera desligada, a câmera, me bloquearam na câmera também. Boa noite, escutam? Escuto, só um minuto. Eu estava aqui, mas estava sem acesso à câmera e ao microfone. Obrigado. Tá outro. Tem como ligar a câmera ou posso começar? Tenta agora, antes, para ver. Eu coloquei você como organizador. Ah, tá. Deixa eu tentar ver aqui, tá? Só um momento, vamos lá. Não, está bloqueada. A câmera está bloqueada. Agora. Deixa eu ver aqui também, bloqueada ainda. Não consegue. Professor, saia e entre novamente para ver. Deixa eu ver. Peraí. Um momento, vou sair aqui. Deixa eu ver aqui, só um momento. Pessoal, enquanto o Anderson vai entrando, eu vou colocando aqui o link do nosso YouTube, do nosso Instagram, para quem quiser nos seguir lá, seguir o NERES, né, que é o Núcleo de Estudo da Religião na Educação e Sociedade. Vou estar colocando aqui. E a frequência, eu passo já a frequência, que eu estava esquecido. Agora eu acho que foi. Ótimo, obrigado. Me escutam bem? Sim, professor. Sim, perfeitamente. Ok. Gente, que prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado. A gente também quer agradecer a Mônica, que está mediando essa mesa, agradecer ao Hugo também. A gente está aqui também, né, partilhando esse momento. Eu vi aqui também aqui a nossa querida Jeane. Quero complementar o Fábio, o Flávio, sobretudo o Flávio, que perdeu o papai recentemente. Nossa solidariedade, nosso carinho. E o professor, eu vi também o Vivar aí também, não é? Acho que estão todos. Se eu esqueci de alguém, vocês me digam. Eu estava escutando, né? Gostei muito da fala do Hugo, não é? E esse é um tema clássico, né?
da ciência das religiões, mas é um tema que atravessa diversas outras áreas, não é, do conhecimento, mas, sobretudo, o tema do espaço público e o significado que tem ou não tem a presença do discurso das religiões num espaço público plural, tão como a gente vem discutindo. Eu achei interessante, quero agradecer muito ao Hugo pela fala dele e achei muito, muito instigante, mas eu começaria distinguindo bem o que é o espaço público grego, que é muito distinto do espaço público moderno. O espaço público grego é distinto. é, e aí, esse espaço público grego é um espaço público, digamos assim, fundado na polis, né? Na cidade-estado grega, cuja ideia central era a polis, que se organizava a partir da Politeia. Bem, aí tem toda uma tradição de Platão, Aristóteles, e se pensa muito um pouco como é que esse espaço grego público se organiza a partir do, do discurso, né? Recordando um pouco o debate entre Sócrates e os sofistas, por exemplo, né? Esse espaço público grego é um espaço público político do ponto de vista de a ideia socrática era mostrar que os sofistas eram sofistas, ou seja, eles faziam da palavra, falseavam a palavra, né, e contrariando todo o princípio ético, todo o sentido da polis, né, e sobretudo a garantia, digamos assim, de um espaço, pensando modernamente, no espaço republicano, como a gente pensa a modernidade. O espaço público moderno ele é bem diferente do espaço público grego. Por que ele é diferente? E aí deve-se a Hegel a ideia da compreensão da subjetividade, ou das subjetividades, melhor dizendo, né, penso que esse é o melhor contexto de falarmos das subjetividades. Então, a modernidade funda a subjetividade, né? E essa ideia ela é muito recorrente, porque é na modernidade, portanto, que a gente começa a perceber, portanto, e aí Bruno Latour escreveu um livro muito interessante, né? O Hugo estava comentando moderno, pós-moderno e tal, e o Bruno Latour escreveu um livro assim, Jamais Fomos Modernos, não é? Quiçá pós-modernos, não é? É uma provocação de Bruno Latour para pensar esse contexto digamos assim, da modernidade, não é? Então eu queria me situar um pouco, né, nesse contexto dessa fala de hoje à noite, como é que as religiões regressam ao espaço público moderno, né, cuja ideia das subjetividades implicam outras narrativas, não é? Outras discursividades, pensando aqui com Bakhtin, sobretudo outras discursividades que têm outros registros, que não são mais os registros gregos, né, digamos assim. Não é só mais a racionalidade, mas implica a sensibilidade. O próprio Kant mesmo admite uma relação entre razão e sensibilidade. Então a gente começa agora a pensar um pouco essa questão. Então eu queria dizer assim, primeiro distinguir um pouco essa ideia. O que é o espaço público, na verdade? O espaço público, e aqui é o modo de Habermas, mas não só o modo de Habermas, há outros distintos autores que
mas, sobretudo, o Habermas vem discutindo muito a mudança estrutural do espaço público, que deixa de ser um espaço público das intimidades, apesar da existência do Big Brother, né? Mas é um espaço público, digamos assim, onde a res pública, a coisa pública, ela exige tanto de cidadãos religiosos como cidadãos não religiosos, elas exigem um ponto fundamental, que é o dever ético. O dever ético quando a gente está no espaço público, e aí no contexto da modernidade, a gente tem que admitir, como vai dizer Michel Onfray, como vai dizer o próprio Onfray, a gente tem que admitir que há um ateísmo também militante, não é? E nós temos que conviver no espaço público o espaço público é plural, ele é plural, e é claro, e as religiões têm um papel fundamental no espaço público moderno, e aí é o que eu queria chamar a atenção. Então, eu queria dividir um pouco a minha fala nesse preâmbulo, dividir a minha fala em 3 momentos, e eu peço que alguém possa, a Mônica, pois, me ajude a cumprir aqui o tempo, dizendo assim, eu queria pensar inicialmente, como é que é uma introdução dizendo assim, como é que as religiões elas vivem, regressam, né? Eu não gosto do termo renascimento. Eu acho que é uma espécie de, não sei se regressar, acho que é um verbo interessante, mas como é que as religiões regressam dentro do espaço público, e como é que elas regressam, não é? E aí eu queria dizer assim, a gente está vivendo no espaço público moderno uma dicotomia. Se por um lado crescem a, digamos assim, a imagens naturalizadas do mundo, né, digamos assim, melhor dizendo, imagens naturalistas do mundo, com a biogenética, com a robótica, né, com toda a discussão do chat GPT, da inteligência artificial, né, a gente tem essa ideia, imagens naturalistas do mundo tem avançado muito. Por outro lado, a gente também vê crescer imagens religiosas do mundo. E de uma forma muito. Essas imagens religiosas do mundo crescem, por outro lado, de uma forma muitas vezes bastante negativa, como por exemplo, os terrorismos, né, os fanatismos, os fundamentalismos, os xenofobismos, né? Então a gente tem, então a gente está vivendo na modernidade um pouco essa ambiguidade, digamos assim, que caracteriza a modernidade. Agora, eu queria fazer aqui nós vivemos um tanto essa dicotomia, não é? Entre no contexto moderno, onde surge o Estado laico, não é? E o Estado laico. E aí também surge uma prerrogativa fundamental, que é o Estado democrático de direito, né? O Estado democrático de direito. Então, eu penso que a gente poderia pensar o espaço público a partir dessa compreensão de um Estado de direito democrático, não é? E aí sim a gente pode fundar o discurso, ou a discursividade, ou, como a gente vem pensando, as práticas. Esse é um termo que me ajuda muito, que são as práticas, digamos assim, oriundas das diversas tradições, né, religiosas, e aqui entra toda uma discussão em torno do que nós chamamos, por exemplo, do diálogo interreligioso, do diálogo, né, transreligioso, e assim sucessivamente. Então, eu acho que o primeiro momento era isso que eu gostaria de falar, pontuando um pouco essa ideia. Um segundo momento, o Habermas escreve um livro sobre
digamos assim, um pouco o que ele entende, né? O que é passar, por exemplo, de uma sociedade secular para uma sociedade pós-secular. Né? Essa ideia do secular, ele vai dizer que numa sociedade secular, e ele vai retomar muito Max Weber, sobretudo para dizer que nessa sociedade secular, o que está em causa é que as religiões não têm um espírito coletivo, elas têm um espírito mais subjetivo, digamos assim, mais burguês, digamos assim. Ou seja, as religiões, de uma certa forma, nesse espaço secular, se inscrevem nas escolhas pessoais de cada um, não é? Isso a gente pode pensar na psicologia, por exemplo, nos intimismos de cada um, no inconsciente de cada um, nas escolhas de cada um. Então, na sociedade secular, então as religiões elas estariam muito mais num âmbito mais privado. Então, as religiões se particularizariam muito, elas ficariam nas escolhas subjetivas. E ela perderia, então, a sua dimensão comunitária, digamos, comunitária, política, do coletivo, né, das religiões, enquanto um lugar da coletividade, né, pensando enquanto uma dimensão simbólica daquilo que faz um coletivo, por exemplo, uma transformação, como mudar o mundo, como criar a paz, como lutar por a justiça, viver a fraternidade. Então, nesse quadro de um mundo secular, a religião ela perde, ela se despolitiza, é, ela se despolitiza. Mas num quadro pós-secular, aí não, aí as religiões ganham uma dimensão mais política, uma dimensão mais social, não é uma dimensão mais social, uma dimensão mais política e, consequentemente, um papel coletivo maior dentro do interior, portanto, da, da esfera pública, né? Em que cidadãos religiosos e não religiosos, numa sociedade pós-secular, se reclamam deveres éticos, ou seja, quais as expectativas que a gente cria de um cidadão religioso, não é que ele ponha a bomba dentro do metrô, ou que ele ponha a bomba dentro não é, do elevador. Então, há expectativas normativas, digamos assim, em torno de cidadãos religiosos e cidadãos não religiosos. Os deveres éticos são fundamentais. Eu me recordei, quando estava pensando essa noite, um clássico diálogo entre o filósofo italiano Umberto Eco e o cardeal Martini, que foi um grande cardeal de Milão, que um sujeito muito interessante, um biblista, e o Umberto Eco, ou seja, dispensa comentários. Umberto Eco, eles escreveram uma obra juntos, né? O título da obra é Em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. E parece que aqui está um pouco essa interface do que nós estamos tentando chamar a atenção, que é a, a ideia de que o que perpassava em que creem os que não creem, o que toca a ambos é os deveres éticos, digamos assim, os deveres éticos de reconhecimento mútuo e recíproco no âmbito, digamos assim, no âmbito da esfera pública. E aí, o que se espera de cidadãos religiosos e não religiosos, digamos assim, é que eles lutem pela paz, que eles busquem a fraternidade e que eles lutem pelo princípio, fundamentalmente, daquilo que é justo. Essa é um pouco digamos assim, a arqueologia, se é que a gente pode pensar aqui ao modo Foucaultiano,
da ideia daquilo que faz, portanto, o contexto da modernidade, fundado em dois princípios fundamentais, que é justiça e solidariedade. Então, quem crê e os que não creem fundam-se nesses dois princípios universais, justiça e solidariedade. Então, esse é um segundo momento, então. O que poderíamos pensar, portanto, nesse processo que nós estamos chamando, como é que poderia se pensar o espaço público a partir de um Estado democrático de direito? Né? E como é que poderíamos pensar, então, a presença das religiões e das exclusividades religiosas dentro desse âmbito, portanto. Então, há uma persistência, digamos assim, segundo o próprio Habermas, da religião na modernidade. E isso significa um grande desafio cognitivo. O grande desafio da presença das religiões no âmbito da modernidade é um desafio cognitivo. Por quê? Porque no âmbito secular as religiões foram despolitizadas, mas também as religiões tiraram a sua base, digamos assim, o seu fundamento racional, e descambou-se para o fanatismo, né, para o fanatismo, sobretudo em contextos de sociedades mais complexas e assim e xenofobismos. Então a base da sociedade secular, além das religiões estarem despolitizadas, elas também foram retiraram dela do discurso religioso a sua racionalidade, ou seja, a sua cognição, né? A cognição do ponto de vista de que as religiões têm uma inteligência, né? Há um teólogo espanhol, Francesque Rosalba Roselló, né? Torralba, perdão, Francesque Torralba Roselló, ele vem discutindo a ideia da inteligência dentro das religiões dentro do espaço público, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Ora, deve-se dizer, então, que o grande desafio cognitivo, isso aqui, ou racional, no qual a gente pode pensar esse contexto da secularização e também da relação com o qual a gente está tentando pensar as religiões no espaço público, por que as religiões ainda persistem no espaço público moderno? E eu não vou chamar de pós-moderno, mas vou chamar de uma modernidade não acabada, de uma modernidade inacabada, né? E aí eu tenho algumas questões em relação ao contexto pós-moderno, aí na raiz aí de Jean-François Lyotard. O Habermas diz que não há uma pós-modernidade, mas há uma modernidade ainda não acabada, não concluída. O Bruno Latour é mais severo, né? É uma modernidade. Nós nunca fomos modernos, né? Então, para pensar um pouco isso, tem uns 5 minutos, não é? Tá bem, vou fazer um fecho. Então, qual é o grande desafio cognitivo, talvez, nesse contexto das religiões dentro do espaço público? É que o grande desafio cognitivo é que no modo liberal, da economia liberal, ou de uma economia, digamos assim, ultraliberal, né, ou como vai dizer Nancy Fraser, num capitalismo canibal, com esse corte, as religiões elas ficam no ponto de vista dos intimismos das escolhas privadas. Então isso prejudica por demais esse corte liberal ou ultraliberal, né, prejudica o papel das religiões do ponto de vista da sua raiz política, da sua raiz
cognitiva. Dado aí, nós percebemos todos os movimentos das grandes igrejas ou evangélicas, por exemplo, né? Mas também católicas com os fundamentalismos religiosos, né? Que desconsideram, que despolitizam a religião, que tiram toda a cognição, toda a racionalidade, não é? E isso, mas esse corte liberal faz das religiões, como já dizia muito 2, 3 décadas atrás, Hung Bonsung, né? No, eh, já dizia que as religiões nesse quadro elas entram dentro do quadro mercadológico, né? O Jung Musung é um quadro mercadológico, não é o mercado, né? O Eduardo Gianetti, por exemplo, escreve um livro interessantíssimo chamado O Mercado das Crenças. Eduardo Gianetti, que é um filósofo, economista da Unicamp, um sujeito, o mercado das crenças, ele vai colocar um pouco isso. Mas, por outro lado, o que significa pensar, do ponto de vista pós-secular, o papel das religiões, então, tem uma outra dimensão. E aí eu penso que essa outra dimensão está no nível, 2 níveis principais. No nível do reconhecimento, que o Hugo também trouxe muito bem, no nível do reconhecimento, ou seja, o reconhecimento passa por uma estrutura democrática de direito, né, no Estado em que há um reconhecimento das outras tradições religiosas, dos papéis e também do discurso e das práticas religiosas no âmbito da esfera pública. Ela não está relegada ao âmbito privado, mas, pelo contrário, as religiões têm um poder coletivo, simbólico imenso, né? E, por outro lado, elas têm no âmbito do ético, as religiões passam a ter um papel fundamental, que se está no trinômio ou na tríade solidariedade, paz e justiça. Em um âmbito pós-secular, aí se pode pensar coletivamente, né, nessa semântica, digamos assim, nessa semântica coletiva que perpassa o discurso e as práticas religiosas, ou das religiões, melhor dizendo, no âmbito do espaço público e da esfera pública. Era mais ou menos isso um ponto que eu gostaria de trazer para o nosso debate dessa noite. Muito obrigado. Obrigada, professor Anderson. Gostaria de pedir desculpas mais uma vez a todas e todos, porque quando nós estávamos naquela abertura de microfones, eu esqueci que, por conta do incidente, tinha sido bloqueado todos os microfones. Mas tudo resolvido. E a gente abre agora as inscrições, né? Primeiro inscrito está Valdenildo Costa. A fila está aberta, gente, com vocês. Valdenildo. Oi, boa noite. Eu levantei a mão que era para perguntar sobre a continuidade do link que estava sendo perguntado no grupo. Já faz um bom tempo que eu levantei. Mas sem perguntas. Estou acompanhando aqui o debate, tudo que está acontecendo nas discussões, por sinal, muito boa. Então, gente, alguma pergunta para os professores? Por favor, levantem as mãos, as inscrições estão abertas. José Carlos Costa. Boa noite a todos e todas, me ouvem? Pois não. Eu queria fazer a pergunta ao professor Hugo Brandão em relação à problemática central que ele apresentou. Até que ponto esse nível de debate que nós temos na academia, um debate, diga-se, de altíssimo nível, até que ponto a gente pode criar ferramentas para levar esse tipo de categorização, referentes acadêmicos, para a popularização do conhecimento. Não apenas a nível religioso, mas também a nível científico.
Professor Hugo? Posso? Tem mais alguém? Então, eu ia emendar uma pergunta, desculpa, eu não levantei a mão, eu abri o microfone sem levantar a mão, né? A emendar para os dois, tanto para o professor Anderson como para o professor Hugo Brandão. Gostei muito, parabéns, a fala é muito esclarecedora, as duas falas, mas parece-me que é o seguinte, neste momento, dessa pós-modernidade, nessa, assim, como é que é a palavra? Esqueci a palavra que eu falei assim, dessa prevalência da subjetividade sobre o coletivo, e religião é uma coisa mais coletiva do que individual, no sentido tradicional do termo. A minha reflexão, queria que vocês me ajudassem a pensar da seguinte forma: essa relação entre as religiões institucionalizadas, as igrejas, as associações, essas coisas todas, com nome religioso, com seus líderes religiosos, né, e a política. Parece-me que elas estão, ao invés de ir para a modernidade, elas estão voltando para um pré-moderno, né, quando se deixa cooptar por algumas ideologias. Não estou criticando a palavra ideologia, ideologia é um conjunto de ideias no sentido do Hegel mesmo, né? Então, voltando no sentido pré-moderno, por essa captura com uma política que não pensa modernamente nem pós-modernamente, mas de uma maneira muito anterior, sei lá, 100, 200 anos atrás, né? Como é que isso fica? E essa misticidade que essas religiões, né, que estavam caminhando para uma racionalidade, tá sofrendo, não sei. É só para me ajudar a pensar. Eu estou tentando pensar e não consigo pensar sozinho. Obrigado aos dois. Obrigada, Dildo. Na sequência, o Flávio Veiga, e a gente fecha o bloco de 3 e abre novas inscrições enquanto os professores respondem. Flávio? Olá, boa noite. Obrigado, querida Mônica. Obrigado ao professor Anderson pela estima. É a nossa condição, da nossa finitude. Então, estamos aqui nessa caminhada. Primeiro, cumprimentar ao professor Hugo e ao professor Anderson pelas contribuições tão relevantes nesse tema que, a meu ver, é um tema bastante relevante, é um tema da ordem do dia. Não apenas no contexto do Brasil e da América Latina, mas no mundo todo, né, no Ocidente, e para além das suas repercussões. Queria apenas fazer uma reflexão quando o Hugo traz a questão da pós-modernidade e o professor Anderson, com a sua fala importante sobre o conceito do espaço público. E aí eu lembro um pouco do Emerson Senna e de Marcelo Camussa, né, dois autores que tratam dessa temática tão relevante aqui no campo religioso brasileiro, né? E quando a gente olha para a nossa realidade do país, e aí o nosso colega que me antecedeu fez uma pergunta tão importante, né, que é instigante a reflexão dele, é exatamente de entender esses processos que está acontecendo e que repercute não apenas na vida institucional política do país, como também em todos os aspectos, na vida econômica, na vida social, na educação, né? E aí Marcelo Camussa fala muito de um termo que ele gosta de utilizar, que é a confessionalização da política, ou o que ele diz, uma publicização da religião. Então, de como os setores de uma sociedade capitalista em crise, de um capitalismo com graves crises estruturais, nas suas contradições, mas como a religião, pelo menos no Ocidente, e eu estou falando aqui muito do nosso caso do Brasil, e da conexão do Brasil com as potências que influenciam no mundo ocidental, os Estados Unidos, de como essa confessionalização da política, ela é colocada como um projeto, né? E aí, recorrendo ao Mariano, ao Ricardo Mariano, estudioso do neopentecostalismo no Brasil, acabou-se então, isso não é de agora, né,
de que o evangélico, de que o crente não participava das coisas desse mundo, né? Agora o crente vota em crente, ou então naquele que partilha dessas convicções. Então é apenas uma reflexão nesse sentido, de dizer de como esse espaço público que é tomado para além dos muros, do púlpito, do templo, né? No nosso caso aqui, a gente tem uma experiência a partir da Igreja Católica na Conferência de Medellín, em 74, e pós o Concílio Vaticano II, e depois a Teologia da Libertação, e aí agora a gente percebe essa nova experiência no mundo evangélico com a teologia do domínio, com a teologia da prosperidade, e de como esses novos fenômenos vai tomando o espaço público de representantes de igrejas e de corporações, como diz o estudioso desse mundo evangélico. Ele não fala igreja, ele diz corporações evangélicas, o Fábio Pi, de como essas igrejas elas têm redes de TV, têm conglomerados de rádio e TV, de jornais, né, de mídias sociais. Então, vejamos, esse espaço público vai sendo tomado, né, por essa, vamos dizer assim, pertença religiosa, que aquelas lideranças desses segmentos levam para a sociedade e dessas disputas, e a gente vai percebendo, então, que eu não sei se a religião volta para o antes e caindo um pouco na reflexão do colega do Dildo que me antecedeu. Não sei se a religião, o olhar da religião, a experiência religiosa, aí eu passo, também uma pergunta para o querido Anderson e o Hugo, se ela volta para o que é antes da modernidade. Eu acredito que não, mas eu acho que há uma releitura, um redirecionamento, uma pulverização, uma fragmentação do Deus, da institucionalização, né? Então, a seu modo, né? Então, a seu modo. E aí, finalizo, por exemplo, com os coach, né? A teologia coach. Então, o neoliberalismo e a teologia coach. Então, esse espaço público está tomado, então, por esse debate. Muito obrigado e me perdoe por me estender. Obrigada. Então, a gente passa a palavra para os professores, Hugo e Anderson, e abre uma nova rodada de mais 3 perguntas. Posso tomar a dianteira antes, para não esquecer? Pode, sim, claro. Vamos lá. Eu tentei tomar nota aqui. Eu não sei se vou seguir a cronologia das perguntas. Ô, Dildo, bem-vindo ao problema. Isso é o problema da minha pesquisa também. Eu acho que os pós-modernos eles definem bem os sujeitos contemporâneos, os indivíduos nos dias de hoje, na atualidade, as relações. Mas, por exemplo, o que é que eles propõem? O Bauman, por exemplo, ele fala sobre... Vai ter uma moral dos hiper ricos, digamos assim. Vamos chegar a um consenso moral e aí vão salvar... Claro, eu estou ironizando aqui, mas vão salvar a humanidade, porque vão partilhar os bens e ter mais igualdade. Enfim, a partir de uma perspectiva moral, de uma moralidade. Lógico, eu estou ironizando e estou falando de forma bem superficial. Mas, bem-vindo ao problema. A gente está tentando pensar a religião nesse cenário que uns dizem que é de modernidade tardia, uns dizem que é a transição da modernidade para uma outra fase que a gente ainda não sabe qual é. Eu, pessoalmente, atribuo ou denomino de pós-modernidade, assim como Bauman, sem o rompimento com a modernidade. Mas o que eu creio, o que as minhas pesquisas indicam, é que é muito possível um mesmo indivíduo, um mesmo sujeito, estar tanto com um pé na modernidade quanto com um pé na pós-modernidade. Ele vai ser bem volátil. Ele hora vai estar na modernidade, hora vai estar na pós-modernidade, e a gente vai estar nesse momento de transição durante muito tempo. Eu não lembro bem a pergunta mais especificamente, Dildo, mas eu posso adiantar algumas coisas, por exemplo, já dialogando com o Flávio, continuando dialogando com você. Chego já, José Carlos. Flávio Guilherme de Lipedovitz, ele fala sobre a era do vazio. Na minha palestra, eu estava falando sobre o vazio. O Ellison, o Jadson, o João, a Jocilaine, Joycimara, José Carlos, é muito possível que eles tenham esse parceiro incômodo que é esse vazio. E
ele é muito do que o Stuart Hall, um pensador jamaicano, né, radicado na Inglaterra, fala de a identidade fragmentada. Nós não temos mais identidade fixa, nós não sabemos mais quem somos, não nascemos com identidade certa, e somos tomados por um vazio. Mas não só está aí a resposta vai ser multifatorial, vai ser multiangular, vai ter diversos ângulos para ver o mesmo problema, a mesma dinâmica social acontecendo, sobretudo quando a gente coloca a religião no espaço público. Ele, por exemplo, ele não usa o autor que eu citei agora anteriormente, Pedófilo, ele não usa o termo pós-modernidade, ele usa hipermodernidade, mas ele está se referindo a algo. E tanto ele quanto o Bauman falam da sociedade do consumo. E aí eu entro para dialogar com o Flávio. Ora, não tem como a gente falar da religião ou das religiões, do espaço público, sem discutir o tema pós-modernidade, no meu entendimento. Ou hipermodernidade, ou modernidade radicalizada, como vocês queiram. Porque isso está no centro, isso está no âmago das alterações, das movimentações, das transformações que a gente já consegue perceber a olho nu. E aí, essas instituições estão perdendo poder. À medida que elas perdem poder, elas precisam se adaptar aos novos tempos. Ou o que é a renovação carismática católica, que o Flávio Veiga aqui, quem puder ler a tese dele, de doutorado, fala muito sobre política e religião, né? Política, a interferência da religião no Estado. Mas, voltando, uma tentativa de corresponder ao neopentecostalismo. É o neopentecostalismo dentro do catolicismo. Isso para ser bem superficial. Já indico também a palestra do Alan, que vai fazer uma palestra incrível, vai aprofundar essa discussão, está gravada, inclusive, no nosso canal, sobre a renovação carismática. Mas vamos sair da renovação carismática, vamos sair do catolicismo. Pensar a religião ocupando os espaços políticos, isso não tem nada de moderno ou pós-moderno, isso aconteceu durante toda a história. Eu mesmo falei que a religião sempre esteve atrelada ao poder e ela serviu de sustentáculo, de sustentação, de fundamentação para o poder. Deus era a fundamentação do poder, a fundamentação, o fundamento último de todo e qualquer poder. Todo e qualquer poder encontrava amparo em Deus. As instituições perdem esse amparo à medida que Deus morre, à medida que nós temos o avanço da ciência, da tecnologia, e as pessoas deixam de acreditar cada vez mais em Deus. Quando eu digo acreditar, eu digo responder ao seu dia a dia a partir de Deus. É muito provável que vocês que estão me ouvindo, hora ou outra no dia, tenham feito uma oração, ou tenham olhado para o céu, ou tenham lembrado de Deus. Mas isso, para o homem pré-moderno, isso era a vida dele. Do acordar ao entardecer. Ele vivia os propósitos de Deus. A gente hoje tem um problema de saúde, a gente não responde com Deus ou com demônio, a gente responde com a ciência. Em sua maioria, logicamente, aqui não dá para absolutizar o que eu estou falando. Então, a gente está falando de uma sociedade do consumo. Essa sociedade do consumo que é a sociedade pós-moderna, já para concluir, essa sociedade do consumo vai alterar, vai transformar as religiões. E as religiões institucionais, para fechar, vão tentar se adaptar, vão tentar se transformar. E nós temos o quê? Uma grande guerra por fiéis. Quem não se adaptar a oferecer para o fiel o que ele deseja, que é uma religião personalizada para ele, vai perder mais um fiel. É a religião do eu quero, não é a religião do eu creio. Não é a religião do querer limites. Eu quero um Deus que me assista, não um Deus no qual me coloque limites, em tese. Bom, acho que eu dialoguei só para falar com o José Carlos, para não deixar. José Carlos, para responder a sua pergunta, eu penso que não adianta você ter um lápis incrível, como, por exemplo, o lápis do professor Anderson Menezes, aqui, cujo qual eu invejo muito, se você não consegue ir para além das paredes das universidades. Agora, nós temos que ter cuidado quando a gente fala isso, porque ir para além das paredes das universidades, e concluo, não significa só fazer projetos extensionistas, por exemplo, ou fazer luta sindical, como eu fiz há muito tempo. Ocupar os espaços de pesquisa, como nós, do NERES, estamos ocupando no CNPq, é fazer resistência, é fazer luta, é dialogar com a população, é fazer ciência para os de baixo, como diria o Thompson. É fazer ciência para os de baixo. Então, ocupar espaços acadêmicos, fazer pesquisas acadêmicas que promovam a luta contra a opressão, a luta contra qualquer forma de exploração,
também é uma trincheira de luta, e também é uma trincheira a qual nós estamos entrincheirados, digamos assim, no NERES. A nossa especialização, por exemplo, colocou, e isso foi uma decisão política, logicamente, do céu para a terra, tudo é política. A gente colocou uma disciplina que tem hermenêutica, não, narrativas das religiões afro-brasileiras e indígenas. Por quê? Porque é uma decisão política, e nós precisamos ocupar os espaços acadêmicos também com a pesquisa dos de baixo. Desculpa se eu demorei e quem eu não consegui responder. Tá ótimo. Então, eu concordo com o que o Hugo falou, e eu só tenho bem agradeço ao Flávio e José. José, eu esqueci o nome. Qual é o nome do outro? José Carlos, Dildo e o Flávio. Tá, obrigado a vocês. Eu tenho uma grande discordância sobre esse conceito de modernidade, pós-modernidade, mas não vai ter tempo da gente discutir aqui. Assim, eu só penso que eu vejo que a gente está num processo de modernidade ainda não acabada, e que o conceito de pós-modernidade, com Lyotard e tal, é um conceito muito, eu vejo muito delicado ainda para se pensar, porque ele implica tudo, bem, dependendo de qual abordagem, qual perspectiva, ele pode implicar o fim do sujeito, o fim da política, o fim da utopia, podemos. Então, mas isso é uma discussão à parte que a gente pode fazer em outro momento para discutir isso. Agora, em relação, eu gostei imenso do que o Flávio falou e os outros colegas, sobre essas religiões institucionalizadas. Eu vejo assim, eu quero ser breve, que eu peço até desculpas, porque eu disse ao Hugo que 8h40 eu tenho uma outra atividade, me desculpe, mas assim, para dizer o seguinte, eu acho que toda religião que se institucionaliza, ela pode se enfraquecer do ponto de vista, e aí eu vou discutir melhor isso. A institucionalização, e esse é um conceito de institucionalização, um conceito de François de Iber, que trabalha o conceito de institucionalização, ele vai trabalhar o conceito de institucionalização escolar. Mas trazendo um pouco para o âmbito da ciência das religiões, desse debate, o que a gente percebe é que as religiões, quanto mais institucionalizadas, mais hierárquicas elas são, mais verticais elas são, e mais, portanto, muitas vezes podem cair no processo de grande manipulação, submissão, e aí a gente conhece tudo isso. Então, eu concordo que a gente está vivendo, tem experiências, e aí eu estou muito com o Genivati, que escreveu um livro, ele falava do cristianismo, ele dizia assim, por um cristianismo não religioso, não é? Então, essa ideia do não religioso me agrada muito. Por quê? Porque eu vejo que todo o processo de institucionalização cria um processo de adoecimento também. E está toda uma relação fundada na relação de poder, nas relações de poder. E aí Foucault ajuda muito a gente a pensar isso, porque toda instituição tem uma relação muito sádica também com os seus súditos. Elas gostam de sugar, não é? Gostam de submeter, gostam de súditos, né? Ou em outros lugares gostam de muitos bajuladores. Então essa institucionalização ela cria um pouco esse império dos súditos. E eu tenho visto experiências práticas religiosas que têm vencido, claro, no Ocidente, não, mas no Oriente há experiências assim, em que as pessoas vivem experiências mais democráticas do ponto de vista das instituições religiosas. O que não acontece, claro, geralmente nas três instituições, nas três religiões do livro, né? Judaísmo, islamismo e cristianismo, sobretudo, que tem estruturas muito fixas, muito pesadas, de muita submissão, de muita obediência. E eu acho que toda a institucionalização nessa ordem cria, portanto, processos adoecedores também, do ponto de vista patologizantes, né? Patologizantes.
E essa patologização está ligada a essa ordem de estruturas mais rígidas e os âmbitos religiosos, e algumas instituições religiosas tão institucionalizadas acontecem. Não é? Então, assim, só para a gente pensar um pouco isso, desculpa se extrapolei o tempo, mas eu já infelizmente peço desculpas, eu vou ter que deixar vocês. Obrigada, professores. Antes de passar aqui para a continuidade da fila, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito das questões trazidas por Dildo e por Flávio. Existe uma cultura no Brasil que é da personalização da utilização do espaço público. Veja, é comum a gente chegar numa repartição pública e aquela funcionária ou aquele funcionário público ter na sua mesa de trabalho uma foto de sua família ou um símbolo que pertence à sua religiosidade. Essa personalização do espaço, do espaço público, essa apropriação personalizada do espaço público, ela leva também para os campos ideológicos. Né? Hoje, quando a gente pensa no funcionamento de escolas públicas, por exemplo, né, a gente tem que parar para discutir em alguns municípios brasileiros se lê a Bíblia antes do início das aulas ou não. Né? Em Alagoas, por exemplo, foi mês passado, mês de abril, aprovada uma lei que ela vai de encontro a Lei 6.000, a Lei 10.000, desculpa, eu estou com mulheres na cabeça, a Lei 10.600 e alguma coisa que eu já não vou me lembrar mais, porque ela nega, então, a participação de alunos e alunas que fazem a escolha religiosa ou têm por sua tradição familiar a religiosidade pentecostal ou neopentecostal, das atividades referentes à cultura negra. E isso é bem direcionado, quando a gente vai ver, ele é bem direcionado para a questão do racismo religioso nas escolas. Volto a colocar a questão da pauta de costumes direcionada. Né? Então, talvez esteja aí um pedaço dessa raiz do problema, né? Essa cultura de personalização do espaço público. E, por isso, é muito fácil essa conformidade que a gente vê hoje política no Brasil, ligada intimamente a questões religiosas, né, a dogmas religiosos, está tão na ativa. Eu queria, antes de passar para Francisco e para Maria Angélica com seus questionamentos, fazer a indicação de uma série que está na Netflix, que eu achei extremamente interessante, chamada O Problema dos Três Corpos. Né? É uma discussão interessantíssima de como é criado uma cultura religiosa e como ela parte, Hugo, desse desespero do se sentir nada, né, da necessidade de fazer parte de um determinado grupo. Fica a dica, O Problema dos Três Corpos, está na Netflix, ela é rapidinha, dá para a gente maratonar. Francisco Ronilson Araújo, na sequência, Maria Angélica Martins. Boa noite a todos. É possível me ouvir? Certo. Sim. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Gostei bastante da explanação hoje, múltiplas falas, de encontro com muitas temáticas, perspectivas. Queria colocar um ponto que eu achei interessante, que são algumas reflexões. Pode ser pelo professor Hugo, ou professor Anderson, ou pode ser pela fala do Flávio, ou pela sua fala, Mônica, com relação à questão, né, porque nós seres humanos, nós vivemos apenas a nossa contemporaneidade, né? Então, nós temos muita discussão de demarcar o que é o moderno, o que é o pós-moderno, isso ainda gera muito conflito. Como o professor Hugo também falou,
é possível, né, encontrar um indivíduo que ele esteja com um pé em um período e um pé em outro, né? Nietzsche, para mim, às vezes é um pouco conflituoso, às vezes parece um pós-moderno, às vezes parece um moderno, né? Gera alguns conflitos. Mas a minha indagação principal é isso. Tendo o ser humano hoje, nos dias em que vivemos, né, um desencantar do fenômeno do religioso e a secularização do fenômeno religioso, hoje imposta por questões de mídia, por questões de espaço, e a questão de espaço, nós poderíamos depois fazer uma discussão se esse espaço poderia ser o espaço, uma discussão na óptica da Hannah Arendt, ou então do Pierre Levy, que é um espaço que alcança os meios digitais também. Se esse tipo de desencantamento que nós encontramos hoje, claro que não se refere a toda a sociedade humana, né, mas vemos isso em um lado mais comum no Ocidente do que no Oriente. Então, no Ocidente, quando nós vemos esse desencantar do mundo, não seria já uma reação de emancipação do indivíduo contemporâneo, né? Esse indivíduo hoje é contemporâneo, posteriormente ele pode ser identificado como um indivíduo pós-moderno 2, né? Não sei como ficará isso depois, né? Mas, por exemplo, o indivíduo hoje, ele é muito mais atento à ciência, ele é um indivíduo, tem aquela parcela das pessoas mais negacionistas, tudo mais, mas o indivíduo hoje ele é muito mais esclarecido, ele tem muito mais acesso à informação, ele questiona mais a autoridade dos pais, ele questiona mais o porquê dele, é mais filosófico hoje, por uma questão de imposição do filho com o pai e em outras vertentes. Então, o indivíduo hoje, essa reação que nós temos de ir contra a autoridade religiosa, isso não seria um fenômeno da desestruturação, porque a religião estruturada, ela não proporciona ao seu fiel uma emancipação intelectual, ela proporciona uma fidelização, uma necessidade. Então, na óptica de algum dos palestrantes de hoje, né, como é que poderia ver essa questão do desencantar do fenômeno religioso na sociedade atual? Isso é tudo, obrigado, boa noite a todos. Só uma coisa, não sei se devo tratar como professora Mônica, tem uma dica também, tem uma experiência muito interessante dos macacos, não sei se você já viu, como surge a religião, em que eles colocam 5 macacos em uma jaula, e aí eles colocam uma escada com uma pera, uma fruta em cima, e aí o macaco que vai sempre causa desgraça para os macacos que não vão atrás dela. Então, assim, também é uma experiência, caso a senhora não saiba, não estou a par de saber, né, se sim ou não, mas caso seja interessante você ver também essa experiência. Ela mostra como a religião surge da incredulidade, do medo, do pânico, da autoridade imposta. Isso é tudo. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, e a todas. Francisco. Maria Angélica. Olá, boa tarde, boa noite aí para vocês, né? Estou no fuso horário diferente, desculpem. Mas gostaria de agradecer as falas, foram todas muito pertinentes, tanto dos professores, né, palestrantes hoje, como de quem está assistindo e fez os comentários. E aí eu quero pegar aqui um gancho, eu ouvi falar do professor Marcelo Carmussa, que é meu orientador no doutorado, então não podia deixar aqui também de comentar sobre essa ideia de confessionalização, né, do espaço público, e também queria pegar um gancho da fala do Hugo a respeito de que a relação entre religião e política, né, ou religião e espaço público, sempre foi, na verdade, uma constante. E aí a gente tem, dentro da sociologia, um conceito, sociologia da religião, e dentro da ciência da religião, né, também esse autor, ele transita, que é o conceito de religião pública, né? Que aí já nasce mais num período, já é um conceito cunhado ali na década de 70, 80, justamente que a gente tem uma onda, um fortalecimento muito grande do fundamentalismo religioso e justamente uma percepção dessa confessionalização ali do espaço público. E aí, esse é um tema até, inclusive, que é parte do meu programa de pesquisa, porque o que eu tenho proposto, estou propondo agora na minha tese, é discutir
que a gente precisa, na verdade, alargar um pouco mais esse conceito de religião pública, porque hoje a gente tem um elemento que aí eu gostaria que vocês considerassem, ponderassem um pouco sobre isso na fala de vocês, estão muito abertos, assim, não é uma questão fechada, queria só ouvi-los mesmo, que hoje a gente tem um elemento que é a internet, né? A internet, ela foi e é um elemento descentralizador, já nasceu com esse propósito, né? Os primeiros projetos, digamos assim, os primeiros testes em relação à internet, ela foi feita dentro de universidade já com um valor muito forte de descentralização, né, os primeiros criadores aí, e que naquele momento estava a serviço do governo, né, norte-americano, mas justamente por ter universitários trabalhando os códigos abertos, né, tudo isso foi feito com esse objetivo descentralizador, com esse objetivo de liberdade, digamos assim. E aí a internet, por ter essa natureza descentralizadora, ela deu voz, né, aos indivíduos e ela trouxe um novo, não sei se tão novo assim, mas é um fenômeno que eu tenho buscado investigar, que é essa relação entre público e privado, que na verdade, do meu ponto de vista, tem uma sobreposição, na verdade, já na história sempre houve essa sobreposição entre público e privado. Na Idade Média, a gente, quando vai falar de privacidade, por exemplo, privacidade era uma estratégia, né? Estratégia não, um privilégio, um direito concedido a poucos, né? No geral, tudo era muito público ali, sob o olhar da igreja, por exemplo. E agora, a privacidade, ela não é mais um privilégio, as pessoas não estão buscando empregar mais estratégias para se obter privacidade, mas estão fazendo questão de expor a sua privacidade num ambiente que é público, digamos assim, que é a internet, e a religião, e aí a religião também se usa muito disso, a gente tem líderes que fazem seus trabalhos enquanto influenciadores e que, para fazer esse trabalho enquanto influenciador, ele expõe a sua vida privada. Então, a gente tem ali uma sobreposição entre público e privado, e a gente pode ver isso em outros elementos também, como, por exemplo, quando a gente fala de fundamentalismo religioso, as pautas de costume sempre estão muito presentes, são, né, o principal, né, digamos assim, é um dos principais temas do fundamentalismo. E aí a gente tem uma discussão em torno do corpo, da sexualidade, que tradicionalmente seriam assuntos privados, né? Mas que está colocado no público. Então, a gente vê o tempo todo essa relação, essa sobreposição entre público e privado. Então, a religião também, por isso que eu falo desse conceito de talvez a gente buscar agora alargar, a religião não é pública apenas, né? Ela está nessa trincheira ou nessa dinâmica de troca mesmo entre público e privado o tempo todo. Ora é mais público, ora é mais privado, ora os dois. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam disso. Sei que são muitos elementos que eu busquei costurar aqui, mas para dar uma visão geral do que eu gostaria de ouvir a respeito. Obrigada. Obrigada, professora. Como o professor Anderson está com limite de tempo e está chegando na hora dele, e não houveram mais inscrições, eu vou pedir que ele, nessa rodada, Hugo, fale primeiro e já faça suas considerações finais, e assim a gente segue para o professor Hugo também com suas considerações. Obrigado, Mônica. Obrigado, Maria Angélica, também pela pergunta, também o Francisco. Não sei se eu consegui, talvez... eu venho dar um pouco da área da filosofia e ultimamente tenho enveredado muito para da psicanálise, né, winnicottiana e tal. E eu tenho trabalhado muito do ponto de vista da filosofia com algumas suspeitas. E acho que algumas suspeitas do ponto de vista fundamental, assim. Eu concordo, eu acho que a gente vive sempre essa dicotomia público-privado, não é? É uma dicotomia, ora é o público, ora é o privado, que até a Mônica trouxe um dado fundamentalmente, né? Os espaços públicos personalizados, por exemplo, né? A gente tem um pouco essas síndromes, essas síndromes contemporâneas, né? Como vai dizer o próprio Christian Dunker, e depois o Vladimir Safatli, né?
Eu gosto muito de uma obra eu gosto muito de uma obra, ultimamente tenho lido essa obra, sobretudo que é uma obra organizada pelo Christian Dunker e o Vladimir Safatli, uma obra fundada na ideia de que as relações, tanto no público como no privado, elas se dão como relações de poder, não é? Isso é natural. Agora, elas se dão a partir de corpos políticos, e aí eu estou com a leitura que a Maria Angélica faz. O Safatli insiste, o Dunker insiste que nós somos corpos políticos, não é? E nós somos corpos políticos atravessados, né, digamos assim, atravessados por essa dimensão. E ele vai dizer mais à frente que esses corpos políticos desejam construir políticas dos afetos, não é? Então, para a gente pensar um pouco que também dentro da narrativa, no discurso das religiões, o tempo todo a gente também está pensando nessa ideia do público e do privado, e pensando aqui com Foucault também, as religiões, tanto no público como no privado, elas podem resvalar para a ideia da docilização dos corpos, né? Essa docilização dos corpos, que é uma ideia bastante Foucaultiana, ela pode, portanto, as religiões podem cumprir um papel nesse sentido. Por outro lado, e aí pensando com o Dunker e com o Safatli, aí a gente pode também pensar que as religiões também podem mobilizar corpos políticos que movimentam, se estruturam numa base aqui muito lacaniana, na estrutura de desejo, de transformação social, de transformação de si mesmo, de transformação coletiva, de luta coletiva, e assim sucessivamente. Então, para a gente pensar um pouco naquilo que nesse sentido, essa demarcação. Por outro lado, Francisco Ronilson, perdão, eu não acho que essa dicotomia público-privada ela é tão demarcada assim. Ela é demarcada assim, mas eu acho que ela não, eu vejo que ela é muito mal compreendida, não é? Essa relação entre público e privado é muito mal compreendida. Mas isso é um tema que a gente pode depois. O Hugo chamou a atenção para esse tema, mas eu fico muito preocupado ainda com essa discussão, sobretudo porque eu acho que não é só uma discussão conceitual. Eu acho que ela tem implicações práticas, e ela também organiza e comanda, digamos assim, o regime da nossa existência, não é? Então, eu vejo que esse é um tema árido, mas a gente pode conversar e conversando, e depois a gente pode ir discutindo isso melhor. Eu acho que o Hugo traz isso a partir do Bauman, de uma forma assim bastante clara, não é? Mas eu ainda continuo com uma suspeita sobre o pensamento baumiano nesse sentido. Eu acho que o Bauman é um sujeito interessantíssimo, mas, por exemplo, se a gente for pensar isso com Lipovetsky, não é? A hipermodernidade, se for pensar a era do vazio, tal, bem, é um tema muito amplo. A gente pode discutir e continuar discutindo, mas eu acho que ainda é um tema bastante delicado, entre o moderno e o pós-moderno. Não é só afirmar que é moderno que é pós-moderno. Eu acho que aqui não é só afirmar, não é? Eu acho que o que significa isso no campo prático da existência e, sobretudo, no campo, pensando o campo aqui com Bourdieu, né? Pensando o campo aqui com Bourdieu, o que significa isso no campo do discurso das religiões. E eu quero muito agradecer, prazer estar aqui com o Hugo, meu amigão, de um bom tempo, aqui a Mônica Brigadão, e quero saudar carinhosamente a Jeane, o Flávio, o Fábio, e também a... Pessoal saber, eu tive a honra de ter o Anderson na minha banca de doutorado, foi uma honra. A honra foi minha também. Brigadão. Mônica, gratidão pela sua maestria aqui. Brigadão, viu? Obrigada, professor. Hugo, contigo. Vamos lá.
Bom, se tem alguém que conhece o meu trabalho para falar sobre pós-modernidade, é o Anderson, que foi da minha banca de doutorado. Mas, olha, eu resolvi mergulhar mesmo na pós-modernidade. Eu acho que a gente tem que discutir esse termo, refletir sobre o termo, inclusive usar, mesmo enfrentando suas incongruências. Não está dado o termo, não está dado o debate, não está finalizado, não está posto. Mas, desde o Lyotard lá, quando o termo surge para além das ciências humanas, ele está posto para definir algo, ou a existência, ou características de sujeitos, de indivíduos, que a modernidade não dá conta mais. E aí eu vou parafrasear o Bauman aqui, para pegar o gancho aqui deixado pelo Anderson. O Bauman diz, professor Anderson, que a pós-modernidade é como se a modernidade, em processo de psicanálise, para o senhor que é da psicanálise, é a modernidade se psicanalizando. O Lyotard, ele coloca um fim na modernidade. O Lyotard, ele só usa a pós-modernidade para dizer assim, olha, acabou as mega-verdades, acabou as mega-narrativas. O Bauman não. O Bauman, conceitualmente, ele vai na fina flor dos indivíduos, dos sujeitos, a descrevê-los, a descrever essa nova condição que eu ouso chamar de condição pós-moderna, mesmo entendendo que o termo tem congruências. Usando, por exemplo, o Lipedovitz, que vai trabalhar o termo hipermodernidade, mas, ora, ele dialoga com o Bauman também, falando dessa questão desse vazio, dessa questão... Olha, essa discussão da Maria Angélica, do corpo, do público e do privado, ela não existiria se não fosse o advento da pós-modernidade, penso eu. Por exemplo, o sexo Maria Angélica, o sexo, pensando numa perspectiva religiosa, é religião. Tem duas funções, por exemplo, no catolicismo, unitiva e procriativa, para procriar e para unir o casal. Então, tem função religiosa o sexo, digamos assim, que é da vida privada. É puramente um exemplo, lógico que eu estou radicalizando um exemplo, me permitam, porque eu vou ter pouco tempo aqui para desenvolver uma linha de raciocínio, mas o sexo, por exemplo, é vida privada, é religião, e é religião também. Ora, percebam, as nossas casas foram invadidas. Eu estou vendo a casa do professor Anderson, 70 pessoas, aqui 100 pessoas assinaram a lista, 100 pessoas invadiram a casa, modo de falar, logicamente, pessoal, invadiram a casa do professor Anderson. A gente, na pandemia, foi obrigado a trabalhar em nossas casas e receber os nossos alunos, ainda que virtualmente, em nossas casas. Aqui eu tento me privar, Maria Angélica, minha vida privada. Boto aqui um muro e estou falando aqui, ninguém vê a minha casa. Mas, assim, essa discussão do público e do privado é uma discussão que perpassa pelo debate da pós-modernidade. Eu não sei se eu estou sendo radical em querer ver tudo ou enxergar tudo pela perspectiva de discutirmos a pós-modernidade. Mas, assim, se não for para chamar de pós-modernidade, se for para chamar de outra coisa, se for para pegar o Dussel e dizer que não é uma transição, então, beleza, nós queremos entender essa transição. Ou não queremos? Essa transição implica em dizer o que é público e o que é privado. Essa transição implica em dizer as transformações e as modificações que a religião vem sofrendo e os espaços de reconhecimento, porque estão emergindo novas experiências religiosas que precisam ser reconhecidas. Eu vou sair do âmbito religioso rapidinho para dar um exemplo. O Todes. A gente teve a maior briga do Todes na academia, lá na nossa instituição, e eu tive que explicar para a turma, olha, o Todes é uma necessidade de reconhecimento, de quem não se reconhece em nenhum gênero nem em outro. Para um macho hétero, branco, achar que o Todes é uma besteira é muito fácil. Eu nasci nesse mundo com uma identidade mais ou menos certinha. Branco, classe tal, hétero, é muito fácil, cheio de privilégios. Então, perpassa pela ideia do reconhecimento. E reconhecer, para a perspectiva do reconhecimento, do multiculturalismo do Taylor, do Charles Taylor, a gente vai ter que, inevitavelmente, discutir essa nova condição. Porque uma coisa que eu acho que dá para a gente, pelo menos, consensuar, professor Anderson Gemais, Maria Angélica, é que a modernidade não dá mais para explicar a realidade que estamos vivenciando, que tem características novas, como, por exemplo, o individualismo e as incertezas. Ô, Francisco, me perdoe de discordar, eu vou ter que discordar. É desencantamento de mundo onde eu estou corrigindo, inclusive, os meus textos,
Porque na América Latina não teve desencantamento no mundo. Estou acabando, 1 minuto só, não dá para desenvolver. Mas estou acabando, viu, Mônica? Não teve desencantamento. O Peter Berg, no Dossel Sagrado, ele afirma nunca os homens foram tão religiosos. Só que o Luckmann, ele diz que nós tínhamos uma religião tão forte quanto antes, só que é uma religião invisível. Não é uma religião que se vê mais em procissões, nos domingos à missa. É uma religião de casa, uma religião, uma fé muito, muito privada. E aí a gente cai de novo no debate da Maria Angélica, do privado e do público. É uma fé muito privada, muito de característica... eu não sei se foi o Dildo que falou logo no início, que a fé, eu não consegui comentar isso, que a religião ela é pública, mas numa análise tradicional. Porque na análise atual, as religiões estão cada vez... A religião ou as expressões religiosas que surgem, com essa construção pós-moderna, são cada vez mais de guetos, de grupos, de experiências que são formadas e precisam ser e devem ser reconhecidas, e precisam ter atestado o seu espaço de fé, o seu espaço de crença, serem reconhecidas pela sua expressão religiosa. Por fim, se eu não me esqueço do Francisco, eu não sou religioso, assim, eu não professo nenhuma fé específica, não ando em igreja e tal, mas é uma visão muito pessimista da religião. Veja, a religião, nessa visão sua, e aí eu não vou ter tempo de desenvolver, me perdoe, mas a gente pode falar no pessoal, nessa visão sua, a religião tem que acabar. Ora, a religião, o Peter Berg, por exemplo, vou usar ele no Dossel Sagrado, ele disse que a religião ela é alienação, também. O Marx não estava errado quando disse que a religião aliena. A religião é alienação também. Ok, concordo com você, tem todo o processo de alienação, tem todo o processo de poder, ok. Mas a religião não dá emancipação, é impossível o homem se emancipar por conta da religião, tem que ter muito cuidado com essa fala, porque, por exemplo, se você vai para as religiões tribais, ou para o próprio candomblé, a própria natureza da Umbanda, imagina para os negros resistirem quase 400 anos de escravidão sem uma fé, sem uma crença. O candomblé é uma religião puramente de resistência, e o homem se emancipa no candomblé. Eu diria que o cristianismo, por vezes, também foi, com a maior tranquilidade do mundo, eu diria. Então, essa visão de religião, dessa religião, eu acho que ela é meio distorcida. Mas, assim, infelizmente, eu não tenho tempo para desenvolver mais, mas só queria dizer que a religião, fazer a fala do Berg, a religião pode e é também alienante. Ela tem o seu padrão alienante. Marx estava certo. Ela aliena. E, nesse sentido, ela impossibilita lutas, conquistas sociais também. Deixa a vida me levar, a vida leva. Eu só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel por tudo que Deus me deu. Aí o cara vai cantando Zeca Pagodinho, Deus me deu, tá bom, e vai se conformando, se confortando. E aí não faz luta social. Beleza, a gente pode enxergar por esse atalho também. Mas não é só isso. Repito, os negros resistindo à escravidão. Não tem nada tão lindo quanto a religião do candomblé. Eu não acredito nos orixás, não cultuo os orixás, mas tenho o maior respeito. É um brio, é uma religião de resistência. Então, assim, dizer que não há possibilidade de emancipação pela religião, eu acho que é um equívoco. E qual é o dado que traz que a religião, que houve um desencantamento? Porque os dados de IBGE não trazem isso. O número de ateu continua o mesmo. Cresceu o número dos sem religião. Há um não para a religião institucional. Há um não para essa religião pública. Se a gente pode falar, como a Maria Angélica falou, do público e do privado. Mas não há um não para a religiosidade, para as experiências com o sagrado, para as experiências com o transcendental, para a crença. Eu chego a dizer que o homem, não sou eu, essa tese não é minha, mas o homem é um animal religioso também. Bom, enfim, desculpa, Mônica, passar muito meu tempo, queria falar bem mais, mas não dá tempo. Anderson, desculpa, senhor Dani, nem agradeci. Ó. Anderson, uma honra imensa sempre estar com você. Maria Angélica, muito obrigado pela pergunta. Francisco, obrigado pela pergunta. Flávio, José Roberto, Hildo, Mônica, muito obrigado pela coordenação da mesa. Foi tudo maravilhoso, assim, foi uma honra estar com vocês. E aí, assim, eu vou me despedindo. Agradeço a vocês pelo convite. E eu só queria fazer um breve comentário para encerrar, que me foi pedido por Hugo, lá na fala dele, né, a respeito do primeiro fórum, da participação do primeiro fórum da mesa, né, que, inclusive, eu estava fazendo parte. E eu fui convidada para essa mesa como sujeito religiosa, né? Eu faço parte de um grupo
seleto de religiosos que se juntaram numa aliança interreligiosa. E a gente discute as questões do diálogo interreligioso. E nessa mesa estavam integrantes desse grupo, né, como é o caso do professor Jason, que também faz parte do NERES, né, que inclusive deveria estar aqui mediando a mesa hoje, mas tem compromissos com... Ele também é funcionário público e está em fase de treinamento, não pôde estar presente. Mas é um pastor querido, assim, e que nós nos conhecemos na sociologia, no mestrado de sociologia, e desde que a gente se conheceu, a gente não se larga mais, né, nessa tentativa de diálogo e de participação dentro da sociedade. Então, sempre que vocês nos encontrarem, nós estaremos trocando bênçãos, né? Porque nós respeitamos os espaços de cada crença e de cada sujeito que faz parte ali daquele grupo. Então, é uma experiência riquíssima. Eu deixo para vocês conhecerem também, vão lá no Instagram, nas redes sociais da Casa Comum, que é essa aliança interreligiosa que nós fazemos parte. E fica aqui, assim, toda a minha gratidão por ter compartilhado esse momento com vocês, né? Pelo convite, pelas falas, enfim, pelas trocas. Muito obrigada. Obrigado. Vamos nessa. Obrigado a todos e todas. Gratidão a todos. Pessoal, lista de frequência, viu? Eu vou ficar aqui ainda para o pessoal que não assinou assinar. Valeu. Hugo, novamente, quando é o evento com o Fábio? Amanhã ou depois de amanhã? O evento com... O Fábio, seu e Fábio. Não sou eu, não. O evento que eu falei anteriormente sou eu, o Presley e o Felipe, sobre o Vatman. Mas já com o Fábio não, com o Fábio já aconteceu. Ah, tá. Valeu. Então, próxima sexta-feira temos mais um seminário do Fórum, é isso? Isso. Beleza, então. O professor Anderson vai querer falar alguma coisa? Eu agradecer, minha gratidão a vocês por tudo. Valeu, Hugo. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.